Nós hoje estamos numa nova série de mensagens, num momento histórico, onde todos nós estamos precisando recomeçar. Nós vamos falar sobre o milagre do recomeço. E por que falar desse assunto é tão importante? Simplesmente porque nós vivemos num mundo cheio de reviravoltas. Nós vivemos num mundo onde às vezes a gente faz planos, a gente projeta coisas e de repente tudo aquilo que a gente planejou, projetou, vai por água abaixo. O nosso mundo, a gente não gosta muito de lembrar disso, a gente às vezes não gosta muito de falar disso, mas o nosso mundo, ele é um mundo cheio de sobe e desce. Um exemplo disso foi uma notícia que a gente recebeu no final da semana passada que deixou a gente profundamente chocado. A cantora Marília Mendonça, todos devem ter acompanhado nos canais de notícias, junto com outros 4 passageiros, saíram da sua casa diante de uma rotina normal, infelizmente, tragicamente não voltaram. E essas famílias sofreram uma enorme reviravolta. Nesse mês, a gente está lembrando algo que aconteceu na nossa história. 5 anos atrás, nós vimos o nosso time, o time da nossa cidade, fazer uma campanha histórica. Em poucos anos saíram da Série D do Campeonato Brasileiro, chegaram até a Série A e foram o primeiro time catarinense a se classificar para uma final internacional. Uma reviravolta enorme. Eles chegaram onde poucos chegaram e viraram notícia no mundo. E em novembro de 2016, eles saíram do aeroporto aqui da cidade. E numa enorme reviravolta, mas agora trágica, não voltaram mais. E a gente lembra dessa história. Possivelmente, você até vai lembrar onde você estava quando você recebeu essa notícia. Isso não é só em grandes tragédias, em grandes questões. Sabe, pessoal, eu tenho acompanhado pessoas nos últimos anos. E eu já vi pessoas que de uma hora para outra viram a sua carreira ruir. Eu já vi pessoas de uma hora para outra recebendo um diagnóstico desfavorável. Pessoas de uma hora para outra passando por uma crise familiar ou financeira e tendo a sua vida sacudida. Bom, nós sofremos uma reviravolta enorme nesses últimos meses com a pandemia. Março de 2019 a gente começou, como sempre começamos. E de repente tudo virou de pernas para o ar. Então, pessoal, eu sei que aqui a gente está começando, e não é normal, tá? Vocês estão aqui pela primeira vez, a gente começar de uma maneira tão negativa. Eu prometo que a gente vai terminar de uma maneira mais positiva. Mas, o que a gente precisa entender é que as reviravoltas fazem parte da vida, querendo ou não. E que elas só nos deixam 2 escolhas. Quando a vida derruba a gente, ou a gente permanece no chão, ou a gente aprende a recomeçar. E essa série de mensagens, ela é um grande convite para nós optarmos pela segunda opção, pelos recomeços. Bom, se a gente pode dizer que recomeçar é necessário, a gente também tem que dizer que recomeçar é absolutamente desafiador. Como eu comentei, eu já acompanhei muitas pessoas nesse processo. E é difícil recomeçar. É difícil, por exemplo, recomeçar uma carreira de trabalho depois de uma demissão, especialmente quando a gente tem que recomeçar abaixo de onde a gente estava. É difícil começar relacionamentos após um divórcio, cheio de marcas, cheio de feridas. É difícil. É difícil a gente recomeçar a vida depois de perder uma pessoa que a gente ama muito. É muito difícil. Recomeços são absolutamente muito desafiadores. Se eles são necessários e se eles são desafiadores, logo nós realmente precisamos falar desse assunto. E nesse momento, é muito interessante e me impactou positivamente de uma forma muito interessante, quando algumas semanas atrás, faz 2, 3 semanas atrás, a Chapecoense, o clube da nossa cidade, lançou esse livro aqui, O Milagre do Recomeço. Sabe por que é tão especial? Como eu disse, devido à pandemia, a gente vive um momento histórico onde todos nós precisamos aprender a recomeçar. E nesse momento, o autor Pedro Rocha e o clube nos lembram de um grande exemplo, onde recomeçar parecia impossível, mas não foi.
Acaba sendo um exemplo e uma ajuda para nós, quando a gente pensar que não dá mais, que não tem mais saída. Lembrar que os recomeços, eles podem parecer impossíveis e até ser impossíveis, eles precisam ser um milagre. Aliás, todo recomeço é um milagre. Mas que a gente se propõe aqui a viver com Deus, e Deus é um especialista em milagres. Sabe, uma frase do livro me chamou muita atenção. Em um primeiro momento, pensaram em desistir. Era dor demais. Mas passados alguns dias, o que era dor se transformou em motivação. Acredito que é muitas vezes isso que a gente sente. Quando a vida derruba a gente, por qualquer situação que for, às vezes dá vontade de desistir, parece que é demais. Mas a gente pode levantar, transformar essa dor em motivação e recomeçar. E a gente vai falar então sobre isso. Bom, se nós precisamos falar então de recomeços, você precisa entender que recomeçar é um processo. E como um processo, ele tem algumas etapas que a gente precisa vencer. Lendo bastante sobre o assunto, acompanhando pessoas, eu queria trazer para vocês pelo menos 4 etapas que fazem parte de qualquer processo de recomeço. A primeira etapa é quando nós processamos as perdas. Segunda é quando a gente decide seguir em frente. Aconteceu, mas precisamos seguir. Terceira etapa é quando nós encontramos apoio, porque normalmente esses recomeços a gente não consegue fazer sozinho, a gente precisa de pessoas junto com a gente. E a quarta etapa é quando a gente olha para trás e percebe que nós não somos mais os mesmos do que no início dessa caminhada. Nós crescemos, amadurecemos, aprendemos. E é importante que a gente entenda essas lições para solidificar elas. Bom, não é difícil de a gente entender que cada uma dessas etapas vai ser um tema do nosso encontro. E a gente vai poder falar um pouquinho, aprofundar cada uma delas aqui nas 4 semanas que virão. E hoje nós vamos falar sobre processando as perdas. Eu não sei se você já parou para pensar, mas as nossas perdas, seja elas quais forem, de trabalho, de pessoas, de relacionamentos, elas precisam ser processadas. Sabe, é um processo que vai acontecendo. Num primeiro momento é natural que, por exemplo, quando a gente perde alguma coisa significativa, a gente tem uma sensação de que isso não é real. Você já sentiu isso? Parece que isso não é real, parece que uma hora ou outra a gente vai acordar disso. Mas com o tempo isso a gente começa a perceber que isso é uma realidade. É normal, por exemplo, que a gente faz parte desse processar perdas, que a gente passe por momentos de saudade mais intensa, quando a gente se defronta com algum espaço vazio, de repente a gente passa por uma data comemorativa, ou por alguma situação onde a gente lembra de uma pessoa que se foi, de uma oportunidade que a gente perdeu, de uma realidade que não existe mais, e dói de novo. Faz parte desse processo de processar perdas, que a gente comece a aprender a lidar com a culpa que a gente sente, culpando os outros ou nós mesmos. Com isso eu quero dizer, perceba, perdas, elas não se processam automaticamente. Nós precisamos aos poucos ir fazendo isso. A grande pergunta que nós temos para responder hoje é: como Deus nos ajuda a processar nossas perdas? E para nos ajudar a responder isso, nós vamos fazer menção, ou vamos ver juntos, uma situação onde o próprio Jesus é defrontado com uma grande perda. E a maneira como ele lida com a situação e como ele age com as pessoas que estão envolvidas na situação é absolutamente significativa e surpreendente. Vamos acompanhar juntos? Olha só, Jesus tinha 3 grandes amigos. Marta, Maria e Lázaro, eram 3 irmãos. Mas em um momento, Lázaro, grande amigo de Jesus, falece. Olha só o que acontece. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus.
Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam perto disseram: vejam como ele o amava. Queria que vocês percebessem nesse momento algumas coisas. Jesus chega no meio de um velório. A gente poderia esperar, e quase seria natural, que Jesus ia chegar para eles e dizer: pessoal, por que vocês estão chorando? Vocês não confiam em mim? Ou talvez ele dissesse: pessoal, vamos lá, vida para frente, vamos seguir. De repente o Lázaro já tinha cumprido a sua missão, vamos seguir adiante. De repente até seria natural um comentário desse tipo, mas perceba que Jesus, em nenhum momento, ele reprime o choro das pessoas. Em nenhum momento, Jesus tenta fazer aquelas pessoas pararem de lamentar. Pelo contrário, Jesus chora junto. E aliás, aqui fica uma coisa muito interessante. Por que Jesus chora? Se nós lêssemos alguns versículos antes, a gente ia perceber que Jesus o tempo inteiro tinha a intenção de ressuscitar esse homem, de trazer ele de volta à vida. Por que ele chora? Se coloca aqui na situação. Você chegou num velório, e você sabe que 10 minutos depois você vai ressuscitar aquela pessoa. E que toda aquela tristeza vai virar uma grande festa. Por que você choraria junto? Não seria mais fácil você ignorar aquela dor? Sabe por que Jesus chora? A única resposta que o texto nos traz é que o choro, a tristeza, é a única resposta para a perda. O choro, a tristeza, o lamento é a resposta adequada para quando nós perdemos coisas. Perdi o meu trabalho, perdi uma pessoa, perdi um relacionamento, perdi uma amizade, perdi alguma coisa. O que eu preciso fazer num primeiro momento? Sentir essa dor. Sabe, hoje é consenso que uma das maiores influências da nossa cultura ocidental, da maneira da gente viver nesse canto do mundo, vem da filosofia grega, e é por isso que a gente estuda filosofia grega na escola. Aliás, eu acredito que a gente devia ter prestado mais atenção nessas aulas. Vocês sabem como os gregos normalmente enfrentavam o luto? Especialmente um movimento da filosofia grega que se chamava estoicos, os estoicos. Eles achavam que a melhor maneira de enfrentar a tristeza era endurecer. Era ignorar ela, e que chorar era algo indigno, ou era uma imaturidade. Então, diante da tristeza e do choro, a gente precisava aguentar firme e passar de uma forma heróica. Quanto mais sério, melhor. E a gente acabou bebendo bastante disso. Quer ver? Você não fica constrangido quando você chora na frente de alguém? Qual é a nossa primeira reação quando a gente começa a chorar na frente de alguém? A gente checa as lágrimas e diz: desculpa. Não é? Por exemplo, qual é a nossa reação quando a gente vê alguém chorando? Normalmente aquilo começa a incomodar a gente, e a gente fala de alguma forma, alguma coisa que faça com que aquela pessoa pare de chorar, alguma coisa do tipo: tá tudo bem, já passou, não precisa chorar, vai dar tudo certo. Não é isso. E tudo que a gente quer é que a pessoa pare de chorar o mais rápido possível. Quer ver um outro exemplo? E esse aqui é o mais clássico. Caiu uma criança. O que a gente diz para a criança? A gente levanta ela o mais rápido possível e diz: não chora, já passou. E a criança lá, com o joelho ralado, eles não falam, mas eles devem pensar: passou nada. Passou para ti, não para mim. A gente foi treinado a ignorar a nossa tristeza, a se constranger com ela, a entender ela como uma forma de maturidade. Mas percebe aqui, Jesus chora. Isso significa que o choro não é imaturidade.
nem fraqueza, o Filho de Deus chorou. A Bíblia, ela vai numa direção contrária, ela diz a expressão correta, a forma correta, vamos colocar assim, de lidar com a nossa dor, é experimentá-la, é senti-la, é vivê-la, é expressá-la, é falar dela. E eu poderia dar aqui muitos exemplos, mas eu vou dar apenas um. Se você abrir a sua Bíblia nos Salmos, que é um livro de orações e de hinos, você vai ver muitos salmos onde pessoas estão falando da sua tristeza e da sua dor. Tem até um nome para isso, chama Salmos de Lamento. Depois que eu entendi isso, eu comecei a mudar algumas formas de eu lidar. Por exemplo, quando os meus filhos caem, eu evito ao máximo falar, não chora, já passou. Eu tenho tentado, e muitas vezes conseguido falar para eles, está doendo, né? Pode chorar. Papai vai ficar aqui até a dor passar. Eles podem chorar se está doendo. Quando eu vejo uma pessoa chorar na minha frente, e isso de vez em quando acontece até por causa da nossa profissão, eu tento dizer a mesma coisa. Pode chorar. Não precisa se constranger, não precisa se desculpar, pode chorar. E eu vou ficar aqui, chorando com você. Fica à vontade. Isso é o que consola. Sabe, por que a Bíblia fala isso? Hoje, o pessoal da psicologia também nos explica e vai na mesma direção. A Esther Carreño, uma psicóloga e escritora, ela diz o seguinte: o choro é o melhor canal para que a tristeza vá se escoando e dissolvendo os blocos que se formam em nossa alma diante das perdas. Infelizmente, não sabemos lidar com o choro e sempre queremos estancar as próprias lágrimas ou as lágrimas de alguém que chora ao nosso lado. O que o pessoal da psicologia está dizendo é algo que a Bíblia está dizendo também já há séculos. Quando nós lamentamos, quando nós expressamos a nossa dor, a dor começa a se dissolver dentro de nós. Ela começa a ser processada dentro de nós. A gente pode até enrijecer e fingir que está tudo bem, mas essa dor vai voltar e ela vai ser arrasadora. Sinta, essa é a maneira de processar. O que os psicólogos dizem hoje é que poucas coisas podem diminuir a nossa dor emocional, mas uma delas é conversar sobre ela. Bom, mas não é só algo psicológico. Jesus não apenas permite que as pessoas chorem, ele chora junto. E o que a Bíblia, a sabedoria milenar da Bíblia nos convida não é apenas a gente se permitir chorar, mas é a gente chorar na presença de Deus. É a gente colocar e expressar e falar da nossa dor, não só um para os outros, mas a gente expressar a nossa dor para Ele. E quando a gente faz isso, quando a gente faz como os salmistas que contam a sua tristeza, a sua dor, a sua frustração para Deus, algo não só psicológico e emocional acontece, mas algo espiritual acontece. De alguma forma, a presença de Deus vai confortando o nosso coração e vai curando a nossa alma. Talvez de formas que a gente não consegue nem entender. Na minha experiência, é como se lá no fundo eu conseguisse perceber, embora não de maneira audível, mas eu conseguisse perceber a voz de Deus dizendo: está doendo, né? Pode chorar. Eu vou continuar aqui do teu lado até a dor passar. Primeira lição que eu queria trazer para vocês hoje é: quando a vida te derruba, expresse a sua dor. Eclesiastes 3 vai dizer: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Vai chegar o tempo de rir. Mas se está doendo, chore. Vai chegar um dia o tempo de festejar de novo. Mas se está passando por algo difícil, não finja que está tudo bem. Viva esse momento. Lamente. Expresse. Converse. Viva. Um dia, outra virada pode acontecer. Bom, mas indo um pouco adiante, tem um segundo conselho que aparece nesse texto que é muito interessante. Você percebe que tanto a Maria quanto a Marta, quando elas veem Jesus, elas têm a mesma colocação: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Eu acredito que é um pensamento que já passou pela cabeça de todos nós. Não é verdade? Talvez a gente pensaria exatamente isso. Oh, Deus, se tu tivesse olhado por mim, esse problema no meu trabalho não teria acontecido. Deus, se tu tivesse atendido a minha oração, eu não teria perdido essa pessoa. Deus, se tu tivesses olhado por mim, essa situação complicada não teria acontecido. Sabe por que isso se passa no nosso coração? E a Bíblia faz questão de dizer que é um processo natural. Porque quando nós sofremos perdas, nós não temos que lidar só com a tristeza, a gente tem que lidar com a raiva e com a culpa também. E é muitas vezes comum nós canalizarmos a nossa raiva, a nossa culpa para Deus. Às vezes também pode acontecer de nós canalizarmos a nossa raiva e a nossa culpa para outras pessoas. Se o fulano de tal não tivesse feito aquilo. Se o meu marido, se a minha esposa não tivessem feito isso. Se o meu colega de trabalho, se o meu sócio não tivesse feito isso. E às vezes é até mais comum, a gente canaliza a culpa e a raiva para nós mesmos. Já aconteceu com você? Passou por um momento difícil e começou a pensar, se eu tivesse olhado e prestado mais atenção. Se eu não tivesse falado aquilo. Se eu não tivesse feito aquilo outro. Sabe qual é o problema? A raiva e a culpa mal direcionadas começam a envenenar nosso coração. Começam a prejudicar a gente. Começam a se transformar numa amargura. E aqui tem um conselho muito importante. Jesus, no texto, fala que quando ele viu a realidade, ele foi tomado, olha só, de profunda indignação. A palavra da tradução Nova Versão Transformadora. Mas se a gente fosse pegar essa palavra, onde ela está realmente escrita, vocês sabem, o Novo Testamento, o original, está escrito em grego. Se a gente traduzisse essa palavra grega de forma literal, ela é muito mais forte. Seria traduzida como bufando de raiva, tremendo de raiva. Jesus estava realmente, talvez até gritando de raiva. Mas ele estava errado? Não, porque a raiva estava direcionada para o lugar certo. Jesus não estava culpando, nem estava direcionando a sua raiva para ele mesmo, dizendo, é verdade, cheguei atrasado. Jesus não estava direcionando a sua raiva, nem a culpa para outras pessoas, dizendo, se a Maria e a Marta tivessem cuidado mais, se o Lázaro tivesse se cuidado, de repente não teria acontecido. Com quem Jesus estava com raiva, você sabe? Os estudiosos do texto bíblico, eles chegaram num consenso. Jesus fala que ele está com raiva quando ele vê a realidade do luto e quando ele chega na frente do túmulo. E o que os estudiosos dessa passagem dizem é que Jesus está com raiva, não dele mesmo, não das pessoas que estão lá. Jesus está com raiva da própria morte. A gente fala que a morte é algo natural e que o mal é assim mesmo, faz parte. Não, Deus cria um mundo sem o mal e sem a morte, eles entram como intrusos. Quando nós olhamos para o mal e para a morte, nós não estamos olhando para o rosto de Deus, nós estamos olhando para o rosto dos seus inimigos. Entenda isso. Então Jesus direciona toda a sua raiva, não para uma pessoa específica, mas para o próprio mal e para a própria morte. E sabe o que acontece quando Deus nos ajuda a processar nossas perdas? Ele vai nos convidar a, nesse processo, parar de culpar nós mesmos e nos perdoarmos. Deus vai nos convidar a parar de culparmos os outros e a perdoá-los. Isso normalmente é um grande desafio. E Deus vai nos ajudar nesse processo e vai nos motivar a isso, a partir do seu próprio perdão. Deus vai nos convidar a confiar nele mesmo quando a gente não entende. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está redirecionando a nossa raiva e nos levando a uma vida sem amargura. Primeira coisa, expresse sua dor. Segundo, deixe Deus direcionar a sua raiva. E a gente não poderia passar por esse texto sem falar da frase mais impactante que Jesus falou nessa situação. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Eu quero que você perceba aqui que Jesus não oferece apenas um consolo, diz agora pode chorar no meu ombro. Não, Jesus oferece algo muito maior, ressurreição.
Sabe, Jesus não simplesmente promete ou se coloca ao nosso lado, mas Ele promete uma realidade onde não vai haver mais dor, onde não vai haver mais perda, onde não vai haver mais traição, onde não vai haver mais reviravoltas, onde não vai haver mais quedas como essa. Você já imaginou isso? E isso é real. Eu li essa semana algo bem interessante. Sabe quando a gente está passando por um pesadelo? Todo mundo já passou isso, né? E quando a gente está no meio daquele pesadelo, a gente está angustiado, a sensação é terrível. E de repente a gente acorda do pesadelo e naqueles primeiros minutos a gente começa a tomar consciência que toda aquela situação ruim passou. E que ela não é mais real, e que ela não está mais aí. E qual é a sensação? Alívio. Esse autor disse, a mesma sensação a gente vai ter quando a gente chegar à eternidade. A gente vai perceber que toda aquela situação angustiante não está mais aí. Ela passou e ela é só uma realidade perdida lá atrás, que não existe mais. E a gente vai sentir um enorme alívio, como quando a gente acorda de um pesadelo. Mas perceba algo muito importante. Quando a gente fala de esperança, de eternidade, de uma realidade onde não vai existir mais dor, isso não é só algo que nos ajuda lá na frente. Isso é algo que nos ajuda hoje. E isso aqui é muito importante. Por favor, se conecta com a gente. Se você está pensando em outra coisa, agora é hora de estar junto. O apóstolo Paulo, um dos maiores líderes do cristianismo, ele escreveu certa vez numa carta: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. O apóstolo Paulo previne aqui 2 erros. Um é não se entristecer, não é isso que ele está dizendo. O outro erro é se entristecer sem esperança. O caminho do cristianismo é viver a tristeza com esperança. O que isso muda? Entenda o seguinte: quando Jesus morreu na cruz por nós e ressuscitou, uma enorme mudança aconteceu. A morte, a tristeza e a dor não conseguem mais nos impactar da mesma forma. Nós nunca dizemos, não encontramos na Bíblia e nunca vamos ensinar que por nós vivermos com Deus, a gente não vai passar por reviravoltas. Mas as reviravoltas, elas não nos atingem na mesma força, porque mesmo nas piores reviravoltas da vida, nós podemos, como cristãos, sentir, experimentar a presença de Deus nos confortando, e isso faz muita diferença. De forma nenhuma a gente pode dizer que por causa da nossa fé, nós não vamos morrer antes da hora. Mas a gente pode dizer, por causa daquilo que Jesus fez por nós, se nós vivemos com Ele, a morte não pode bater em nós da mesma forma, porque ela só pode bater em nós de uma forma temporária. Ela tem dia e hora para um dia acabar. Nós não podemos dizer que por causa da nossa fé nós não vamos perder pessoas. Queria poder dizer isso, mas não dá. Mas nós não podemos perder pessoas com a mesma intensidade. Porque mesmo quando nós perdemos pessoas queridas, e semana passada era finados, nós lembramos disso, nós sabemos que essa separação é temporária, e que com Jesus o reencontro é certo, e quando acontecer será para sempre. É como se diante da cruz e da ressurreição, a morte e o mal tivessem o seu poder esvaziado. Eles não conseguem mais bater em nós em cheio. Uma história que me ajudou muito a perceber isso, eu contei ela numa live no início do ano, mas eu vou contar de novo porque ela é muito significativa. Uma família que vivia com Deus, um pai, uma mãe, um filho, uma história real, passaram por uma enorme reviravolta. A mãe dessa família faleceu. E o pai, com o tempo, conseguiu processar essa perda, mas o filho não. E o pai tentou ajudar o filho, mas o filho continuava culpando a Deus, e ele dizia, se Deus nos amasse, a mãe não tinha partido. É um pensamento que quem já passou por perdas, talvez já teve. E é natural. Um dia, o pai e o filho estavam no carro. E na situação, na mão contrária, passou um caminhão. E passou por eles de tal forma que a sombra cobriu o carro. Só a sombra do caminhão cobriu o carro. E o pai teve uma ideia e perguntou para o filho, filho,
Você preferia ser atropelado por um caminhão ou pela sombra de um caminhão? E o filho respondeu logo: pela sombra, pai. Ela pode até passar por nós, mas ela não nos machuca de verdade. E o pai disse: está aí o amor de Deus. Porque Jesus morreu e ressuscitou. A morte pode até nos envolver, mas ela não nos machuca de verdade. Ela pode até doer, mas é só por um tempo, porque ela perdeu o seu poder. Um dia, Deus vai devolver a sua mãe para nós. Só que para isso acontecer, o caminhão de verdade teve que passar por Jesus. A morte teve que bater nele com toda a sua força. Nós não nos sentimos abandonados hoje no meio das nossas crises, porque um dia o próprio Jesus se sentiu abandonado numa cruz. E quando ele disse numa cruz: Deus meu, por que você me abandonou? Ele não estava brincando. Ele estava se sentindo abandonado de um jeito como nós nunca vamos nos sentir. Ele sentiu a dor da morte como nós nunca vamos sentir, para que a gente experimentasse a vida. O texto que a gente leu, ele termina de uma maneira muito interessante. Jesus tira Lázaro da morte, e em seguida vem um comentário dizendo que a partir daquele dia, as autoridades da época começaram a tramar um jeito de matar Jesus. Jesus sabia que para tirar Lázaro do túmulo, ele estaria se colocando num túmulo. Jesus sabia que para trazer vida, ele teria que passar pela morte. Mas mesmo assim ele fez. Só se nós conhecermos esse amor de Deus, e se nós formos impactados por o que aconteceu na cruz, é que o nosso roteiro vai fazer sentido. Como a Bíblia nos ensina a experimentarmos a dor, a processarmos as nossas perdas. Primeiro, expresse sua dor. Mas isso só vai fazer sentido se você conhecer um Deus que te ama. Isso só vai ser possível se você conhecer esse Jesus que deu tudo por você. Só vai fazer sentido você chegar diante de Deus e dizer: Deus, está doendo, se você estiver convencido que esse Deus te ama completamente. A segunda é direcionar a sua raiva, mas isso só vai fazer sentido, perdoar os outros só vai fazer sentido se você entender e experimentar o perdão de Deus. A terceira é experimentar ou cultivar a esperança real que nós temos na vida eterna, mas isso só vai fazer sentido se você realmente crê na ressurreição e no que Jesus fez por ti. Sabe como a Bíblia nos ensina a processarmos as nossas perdas? Conhecendo um Deus amoroso e deixando que esse Deus dê vazão para a nossa dor, direcione a nossa raiva e alimente no nosso coração uma esperança viva e real da eternidade que Ele nos prepara. Avalie. Você tem expressado suas perdas e conversado com Deus e com pessoas sobre elas? Você possui dificuldade de perdoar a si mesmo ou os outros por fatos que ocorreram no passado? Você tem conseguido cultivar uma esperança real? Eu queria convidar você a tomar algumas decisões, porque lembra, uma vida de fé não é só assimilar informações, é tomar decisões. Decida viver as suas dificuldades junto com Deus. Decida viver o processo de perdão, os processos de perdão. Deixe Deus te guiar nesse processo de perdoar as pessoas. Decida confiar que Deus está nos preparando uma realidade onde não haverá mais perda, saudade ou dor. E deixa isso alimentar o teu coração.